Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e hoje eu tenho um convidado que pauta bastante o turismo LGBTQIAPP+. O meu convidado é jornalista, especializado na cobertura do mercado de hostels no Brasil e desde 2017 está mergulhado na vivência dos hostels pelo Brasil. Adora conhecer as histórias dos viajantes pelo caminho e criou o Brasil Hostel News para compartilhar a cultura hosteleira entre os viajantes brasileiros. Também escreve para o Catraca Livre, é LGBT e fala também sobre as questões de diversidade e inclusão no turismo. Inclusive, está fazendo um MBA em diversidade e inclusão. Seja muito bem-vindo, Diego Bonello. Obrigado, Bruna. Muito obrigado mesmo. É isso mesmo. Só tem uma coisa, desde 2014 que eu Desde estou mergulhado nos hostels. 2014. Eu acho que eu escrevi errado aí. Quase 10 anos. Quase 10 anos que eu não tenho casa. Quase 10 anos que eu tô por aí, solto Você tá no por mundo. aí, solto pelo mundo. E é pelo mundo ou é pelo Brasil? Pelo Brasil. Pelo Brasil. Pelo Brasil. Pelo mundo foi antes. Foi quando eu conheci os hostels lá em 2008, quando eu fiz meu intercâmbio, que aí eu conheci, falei, é legal isso, deixa eu entender melhor, porque eu só conhecia como albergue da juventude na época, Sim, né? Que na verdade é a mesma coisa. Ele só mudou de nome porque aqui no Brasil albergue tem uma conotação assistencial, é uma outra coisa, mas sim. é o albergue da juventude até hoje que se reformulou, né? Hoje é outra coisa, não é mais qualquer lugar que você joga uma cama e chama de hostel, não é mais assim que funciona. Muito bom. Vamos começar do começo. Vamos lá Comecinho. de trás. Você Ixi. nasceu onde? Nasci aqui em São Paulo. Morou em São Paulo? Morei até os 6 anos, eu acho, até 89 ali. E a gente sofreu um assalto muito sério. E aí meus pais decidiram ir para o interior. E aí Boituva foi onde eu cresci e adolesci. Então, assim, eu sou um paulistano, meio caipira, com um pezinho no Rio de Janeiro, mas cresci aqui, entre São Um Paulo e aqui. pezinho no Brasil inteiro, né? Pezinho no Brasil inteiro, pezinho no Brasil inteiro. Eu cheguei hoje, agora aqui em São Paulo, eu tava num hostel, aí eu tava passando a camisa para vir, aí a menina passou por mim e falou, você não tava em Salvador esse ano? Eu falei, meu Deus do céu, tava. Tava. Agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui. E me diz uma coisa, como foi crescer em Boituva? Foi, Sensação que você tem da sua infância? foi muito bom, por um lado, e muito difícil por outro. Foi muito bom porque, pela violência que a gente teve aqui em São Paulo, que foi um assalto muito sério, de enfiarem um 38 na minha boca, e eu fiquei gago, né? Ser um comunicador hoje em dia é uma coisa absurda, porque eu fiquei gago Daquele trauma. muito gago. Então era uma liberdade, porque aqui eu não podia fazer nada. Então lá eu morava numa rua sem saída, então lá era brincar na rua, era fazer tudo, e até sei lá, os 12 anos, até ali a quinta série, sexta série, não tinha muito esse perrengue de, é uma cidade conservadora, sou uma criança viada. Sim. De um momento para o outro, eu lembro que foi de uma quinta para sexta série, eu acho, que começou o bullying, que começou a coisa ficar mais difícil. Mas foi aí que eu conheci o teatro. E aí, com 12 anos, eu fui fazer teatro. E aí, o meu diretor falou: olha, você não tem nada físico de gagueira, porque quando você está concentrado, quando você sabe o texto, você não gagueja. Então, vai estudar canto para você entender seu Sim. aparelho, fonador, respiração, diafragma, tal. Então, eu tinha no teatro, no canto, aí eu fiz dança. Aí a coisa foi só assim, ao mesmo tempo que eram os meus espaços seguros, foi aumentando o bullying, né? Sim. Porque você foi se mergulhando nas artes, Eu de um fui modo mergulhando geral. na arte, então assim, eu era o cara que estava sempre no teatro, que estava nos espetáculos de dança, que estava em tudo quanto era coisa artística. Então aí eu virei a criança viada oficialmente do rolê. Mas assim, eu até tive um encontro ontem Ontem não. Ontem, com o pessoal que estudou comigo. Tem algumas pessoas que eles estão se encontrando de vez em quando.
E eu pus isso na mesa ontem, né? Eu falei, gente, Uhum. vocês têm algumas memórias da época de escola que para mim são um pouquinho diferentes. Uhum. Entendeu? Não, porque não pode guardar as coisas do passado. Eu falei, não é guardar as coisas do passado, é que tem gente que evoluiu, né? Tem gente que não. Sim. Então, quem não evoluiu, eu também não quero muito contato hoje em dia, porque eu sei o que eu passei lá na década de 90 e que não foi brincadeira Uhum. crescer numa Era a única cidade. criança viada dentro do colégio? Não, Não. não, tinha mais um. E aí é uma coisa muito doida, porque a gente vai entendendo aonde que tá o bullying, né? E ele tinha muito mais trejeitos, ele era muito mais afeminado. E quando ele entrou na escola, ou quando ele foi para nossa turma, eu não lembro direito agora, o bullying foi todo para ele. Uhum. O bullying saiu um pouco de mim. Uhum. E aí eu lembro muito do teatro já dar consciência corporal, de você saber, você molda o seu corpo no teatro, né? Uhum. E aí eu lembro muito de assim, olhar e falar como que aquele menino que não chamam de viadinho anda, como que ele senta, como que ele fala, como que ele. Então, hoje em dia, depois de muitos anos, de muita, né, autoanálise, de lembrar das coisas, eu acho que a minha expressão de masculinidade, ela foi moldada de uma maneira meio que na defensiva, de sobrevivência. Né? Eu entendi que eu não podia ser daquele jeito. Uhum. Até teve uma questão do Chavoso da USP esses dias, que teve uma discussão muito grande sobre essa modificação de expressão de masculinidade dele, e ele se explicou, ele falou, cara, vocês não sabem, né, o que é ser um gay na periferia, assim como Sim. muita gente não entende. Muita gente que é de São Paulo, que cresceu aqui, que viveu aqui e tal, não entende essa questão de como é no interior, né? Sim. Porque é uma cidade, quando eu cheguei lá, eu brinco, e não é brincadeira, é real, que na escola as pessoas falam, você é gente de quem? De que família você é? Ah, sim. Entendeu? Você é gente de quem? Tem umas 10 famílias que meio que tomam conta da cidade. Sim. Sim. Então, quando você não é gente de alguém, você é um forasteiro. Sim. E era o caso. É o caso. Hoje, claro, hoje todo mundo me conhece lá. Hoje, enfim, hoje é uma outra realidade quando eu tô lá. Uhum. Mas foi uma infância boa, apesar dos pesares. Eu acho que, assim, a arte me salvou muito. Sim. A arte me salvou demais, assim. Era o lugar Sim. onde eu podia ser eu e podia brincar e sem julgamento. E o escotismo também, olha que loucura. Eu fui escoteiro. Então, eu me enfiei em um monte de coisa onde eu fugia do ambiente escolar. O ambiente escolar era muito ruim. Uhum. O ambiente escolar da sexta à oitava série foi muito ruim. Mas depois a gente dá os nossos jeitos, né? Com A certeza. gente sobrevive. E como que você se descobriu uma pessoa homossexual, né? Uma pessoa gay? Como foi a sua descoberta da sexualidade? Aconteceu na adolescência? Você já teve Não, consciência só na fase adulta? não, eu já sabia. Eu acho que assim, a gente sempre sabe, a gente sempre. Eu falei que fui muito bom de me enganar. Eu fui muito bom de me enganar por muito tempo. E eu acho que eu sempre fui muito sexualizado. Então, assim, eu namorei meninas Uhum. muito tempo, desde os 14 anos. E o primeiro beijo com homem foi com 25 anos. Uhum. Foi para a geração de hoje, falando, nossa, que tarde. Eu falei, Sim. gente, vamos voltar para os anos 90, não vamos ser, né, anacrônico de esquecer o que eram os anos 90 e pensar com a cabeça de hoje. Então, assim, foi com 25 e foi dentro de um ambiente de teatro. Foi ali onde Uhum. era permitido, onde era mais livre, onde era mais aceito. Então, foi ali, foi com 25 Com anos. 25. Já era, também já tinha feito faculdade, já Já era. me formei com 21. Porque foi isso, assim, quando eu entendi que eu era diferente, primeiro eu quis fugir de Boituva. Sim. E aí no ensino médio eu fui para Sorocaba, Ok. que é uma cidade maior, que eu tinha na cabeça assim, eu vou para uma escola onde ninguém me conhece, onde eu Uhum. vou poder ser outra pessoa, onde eu vou poder me comportar diferente, não vai. E, na verdade, eu era a mesma pessoa, sempre fui, Sim. né? Só que já eram pessoas que tinham uma cabeça um pouco diferente. Eu já tinha amigos homens no ensino médio, coisa que no ensino fundamental eu não tinha. Eu era o Uhum. cara que andava com as meninas. Sim. Então, eu andava com as meninas e tinha momentos que eu andava sozinho, porque elas queriam fazer coisas entre as meninas. E os caras não me chamavam pra nada.
Então eu ficava meio que no limbo ali. E no ensino médio, não. Ensino médio eu tinha muitos amigos, muitas amigas, aí já foi uma outra realidade. E a faculdade, Então foi bem mais tranquilo o ensino foi, médio. foi bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. A faculdade também, assim, eu entrei com 17 anos, eu entrei muito cedo. Entrei muito cedo. Até porque era uma coisa... Lá em Sorocaba mesmo? Não, aqui. Aqui em São Aí eu Paulo. voltei para São Paulo, porque aí eu também queria sair do interior. Sim. Né? Eu queria vir para São Paulo para tentar... Inconscientemente, não era consciente, eu acho que isso ainda, mas eu sabia que eu não cabia ali. Sabe, quando você sabe que você não cabe, que você tá vazando pro lado, assim, que você tá sobrando, escapando para algum canto. Então, eu queria fazer faculdade e eu achava também que fazer faculdade de jornalismo em São Paulo ia me dar mais oportunidade de trabalho. Sim. Uma Então, conclusão lógica. né? Do que fazer em Sorocaba, que tem muita Sim, imprensa hoje lá, sim. tal, não sei o quê, mas na época não tinha. Então eu vim para São Paulo fazer faculdade, fiz lá em São Bernardo, lá na Metodista. Metodista. E me diz uma coisa. Fomos censurados na época. É porque não era uma faculdade, tipo, ela é uma faculdade religiosa Sim, até hoje, mas o sim. jornalismo era um dos melhores cursos de jornalismo da época. Olha, que interessante. Era um dos melhores cursos e tinha dinheiro, então a gente tinha muitos equipamentos, a gente tinha estúdios Sim. muito bons, a gente tinha câmeras que o pessoal da USP não tinha. Estrutura. O dinheiro faz isso, né? O Faz dinheiro isso. dá Te dá estrutura, essa né? estrutura, com certeza. Só que teve uma vez que a gente resolveu, porque jornalista é tudo abusado, né? Ainda mais quando você entra na faculdade com 17 anos, com 18 você se acha o Caco Barcelos. Sim, não tem dúvida. Tem uma similitude com o estudante de direito. Não é? Que acha que é ministro supremo no primeiro período. No primeiro período. Sim. Então, assim, a gente já achava que a gente ia mudar o mundo fazendo as nossas notas. E a gente resolveu um dia fazer um especial, que era um jornal mural que a gente tinha, que era para treinar texto curto, essas coisas, no momento analógico, né? Entrei na faculdade em 2000. Sim. E a gente resolveu fazer um especial sobre o mercado do sexo no centro de São Paulo. Ah, que interessante. Numa universidade metodista. Então a gente foi no cinemão, a gente entrou com câmera, apanhamos de segurança, porque a gente achou que era só entrar com uma câmera, e era uma câmera deste tamanho. Não era uma câmerazinha, não era um celular, era uma câmera gigante. Então a gente que queria entrar no cinemão com a câmera ligada. Imagina. E quando a gente fez o jornal, no dia seguinte ele não estava mais na parede da faculdade. Curiosamente. Curiosamente ele não estava, mas foi bom para entender, né? Para a Sim. gente ter um choque de realidade de que, calma, respira, que tem que ir com o tempo, né? E tem que saber aonde você tá também. E a gente é 18 anos, imagina. Com certeza. Imagina. Tem irmãos? Tem um irmão de 36 faz agora. E você tem? Não, ele faz 37 ou 36? Ai, Eita. não sei. Eu tenho 41, ele tem 5 a menos, é isso. Então ele tem 36. Ele faz agora dia 23, Engenheiro. Ah, sim. Outro rolê, menino das exatas, Sim. doutorando, acadêmico, sabe aquele negócio, né? Tem um irmão doido e o irmão dentro da... Mas ele é doido na loucura dele. Todos nós, Ele né? é músico, então, entendeu? Desde pequeno a gente fez muita arte, porque Boituva tem uma coisa muito legal. Apesar dos pesares, apesar da politicagem, apesar dos problemas, tem uma estrutura da oficina de artes da cidade que ela te dá a oportunidade de estudar o que você quiser de arte de graça. Então você faz música, canto, teatro, dança, pintura, orquestra, coral, sei lá, violoncelo, você pode fazer aula lá. Então, assim, é uma cidade que te dá a oportunidade de cultura, que está muito próxima ao Conservatório de Tatuí. Que é muito conhecido lá, que saiu a Vera Holtz, o pessoal. Então, é uma região muito artística, apesar dos pesares. Então, ele teve a loucurinha dele ali dentro das artes também, um pouquinho fez dança também, fez sonoplastia para as peças de teatro. Então, a gente é muito diferente, mas a gente é muito parceiro, muito mesmo. Assim, ele foi a primeira pessoa da família que soube, né? Que eu sou gay, assim, foi a primeira pessoa que eu falei. E como foi essa saída do armário?
É bom que Foi. você já vou puxar a É, saída do armário, que aí você já. eu voltei para, né? Porque senão a gente vai para um assunto, vai que vai, que vai, que vai. Foi razoavelmente tranquila. Hoje eu penso que perto do que eu vejo de histórias, perto do que a gente ouve, é claro que no momento parece que o mundo vai acabar, Sim. né? No momento parece que tá caindo, abrir um buraco e você tá despencando, mas os meus pais sempre foram muito à frente do tempo deles, do jeito deles. Sabe assim, às vezes eles têm um discurso conservador, mas na atitude não são. Sim. Sabe? É um discurso conservador porque é o que É o que tá lá. É o que tá é o posto. círculo onde eles convivem, então é o que está posto, é o que eles repetem, mas na hora da atitude é diferente. Então a gente teve, por exemplo, eu lembro de ter um cara que era o nosso. Que minha mãe tinha um restaurante e ela precisava de alguém para limpar a casa, porque ela não dava, né, não tinha como. E a cozinheira dela, que era uma mulher lésbica, indicou um menino que era um amigo dela, um cara gay que precisava trabalhar e que limpava a casa como ninguém, e isso Sim. nunca foi uma questão. Uhum. Nunca foi. Foi tipo, tá, ele sabe limpar a casa? Sabe, então tá ótimo. É isso que eu quero. Sim. Então, assim, foi tranquilo, foi primeiro pro meu irmão, aí meu irmão meio que não acreditou, ele deu risada, e a reação dele foi a mais engraçada. Ele falou, legal, então agora eu posso fazer piada. Eu tenho licença poética para fazer piada de viado? Falei, não, não tem. E, pô, não vi vantagem agora de ter um irmão gay. Mas na brincadeira, ele não sabia como reagir, entendeu? Sim. Ele tentou levar na naturalidade, mas ele é um Sim. cara bem tranquilo. Viajamos juntos quando eu tava namorando, ele, a ex-namorada dele, eu e meu ex, a gente acampando junto. Nunca foi uma questão, assim, nunca, nunca, nunca para ele. Uhum. Que meu irmão, se você falar para ele que você vai andar daqui até Augusta ali plantando bananeira, ele vai falar, não vai queimar a mão? Não? Então vai. Que bom. Tipo, Super tranquilo. sua vida. Com os meus pais foi uma coisa mais de medo, eles tinham medo. Aquele medo de o que você vai passar, como vai ser, né, a violência na rua. Só que eu já tinha, quando eu contei para minha mãe, eu já tinha 27 anos. E para o meu pai, 29. Então, assim, eu tive que sentar com eles e falar, ó, a pior parte já passou. Sim. Agora eu sou um homem formado, eu sou um homem adulto, eu sou independente, eu tenho minha vida, eu pago Uhum. minhas contas. Ninguém. Claro que a violência, eu sofri homofobia faz 2 anos. Uhum. A última vez, assim, eu digo com uma certa violência, vamos dizer assim. Mas o pior, que é a época de escola, já foi, já foi. E o que eles ficaram mais chateados foi eles acharem que eles erraram por eu não ter tido a coragem de contar para eles antes. Então, onde eles erraram, que eles não demonstraram que eu podia confiar neles. Sim. Mas aí a gente senta, conversa, né? Principalmente com a minha mãe, depois que eu saí do armário, eu falei para ela, tudo que você tiver de dúvida, pergunta para mim. Sim. Não vai sair pesquisando besteira na internet que você vai encontrar as piores loucuras do universo. Então, Sim. assim, o que você tiver de dúvida, Vai numa fonte confiável. entendeu? Ao Você tem próprio um filho jornalista, cara. Você sabe, vem em mim, entendeu? Vem em mim e me pergunta. E a gente troca muito, assim. Hoje a gente fala de homem bonito, hoje Uhum. a gente tá vendo novela, eu tô na casa dela, ela fala, nossa, bonito esse moço, né? Eu falei, bonito, hein? Ô, não sei o quê, mas você não tem idade, fica para mim, não sei o quê. E a gente brinca e tá tudo bem. Sim. Hoje em dia tá tudo bem. O resto da família, o nome resto já explica bastante coisa, né? Sim. Não me importa. Na verdade, muita gente não importa. Gostou, não gostou? Pô, Paciência. paciência, lide com seus problemas. O problema não é meu. Sim, Só com que a certeza. galera tem um pouco de receio de falar comigo, assim, de vir. A última que tentou, porque também eu ajo no constrangimento. Eu ajo no constrangimento. A pessoa tenta me constranger, eu me faço de idiota até ver onde ela vai, que Aham. aí eu constranjo ela. Sim. E aí é uma vez só. Uhum. E as pessoas sabem que para vir argumentar, tem que vir argumentar de verdade. Não me vem com conversinha de WhatsApp de que você viu no grupo do Zap que não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, o resto da família, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas, O né? problema é O deles. problema é deles, basicamente É isso. sobre É isso. meu pai, minha mãe e meu irmão que importa. O resto, E por que jornalismo? hum,
Nem eu sei direito. Não, brincadeira. Eu lembro que eu sempre gostei. O primeiro trabalho de escola que a gente. Meu pai sempre teve câmera. Então, meu pai foi um cara que sempre. Que na década de 90 a gente nunca foi rico, mas ele tinha uma câmera de VHS para filmar. E a Sim. gente filmava tudo. E eu adorava pegar a câmera e filmar. E eu lembro que eu ganhei um gravador de fita cassete. E eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Acho que era isso. E eu entrevistava as pessoas. Saía perguntando, gravando. Na escola tinha que fazer um trabalho diferente. Vamos fazer como se fosse um jornal. A gente Sim. apresentava um jornal. E eu, na época de faculdade, eu fiquei na dúvida entre fazer cinema e jornalismo. Só que fazer cinema escolher por cinema em 99 era uma coisa que a gente não tinha noção do que ia ser o audiovisual hoje, Sim. né? A gente não tinha noção disso daqui que a gente está fazendo, que isso aqui ia existir. Então, assim, era uma outra realidade. O que que você vai fazer com o cinema? O Quatrilho, que é o filme que fez a retomada do cinema, é de 94. Então, em Uhum. 99, de 94 para 99, o quê? Saíram 5 filmes? Entendeu? Então, a gente não tinha essa noção. E eu sempre gostei dessa coisa de ver jornal. Eu me lembro de assistir Globo Repórter e ficar maravilhado com aquelas reportagens de sair, a galera sai andando o mundo e sai. E não sei, o jornalismo foi meio que automático, assim. Tinha uma amiga que queria estudar, que também é jornalista hoje, que é uma amiga minha até hoje, que mora no Paraná. E a gente começou a falar de jornalismo e as opções, e o que que dava para fazer, o que que não dava para fazer, e foi uma opção viável e eu me apaixonei, assim, no primeiro semestre. Poderia ter dado muito errado. Poderia ter dado muito errado, porque eu não tinha noção do que era. Realmente, a gente não sabe o que é. Mas eu tive bons professores que no primeiro semestre destruíram todo aquele romantismo que a gente tinha. Sim. Que falaram, olha, gente, isso aqui é um mercado, isso aqui tem problemas, não é só... Porque, como eu sou de teatro, eu tinha visão, eu queria ser o Nelson Rodrigues, entendeu? Então eu queria... Mas eu acho que Eu queria é escrever numa sobre máquina de isso. escrever, fumando um charuto, tomando um uísque, com um bando de puta em volta, num bordel e achando que aquilo. Não é bem isso, não é nada disso, na verdade, né? É um corre do caramba. Porra, porra! Sabe que quando eu fui fazer faculdade, eu fiquei em dúvida entre três cursos. Eu fiz lá os exames naqueles testes, né? E ficaram três: jornalismo, publicidade e direito. E direito. Publicidade em Belo Horizonte, mercado morto, né? Se eu quisesse fazer, tinha que vir para São Paulo. E aí você tinha jornalismo e direito. E uma das pessoas que me influenciou pelo direito, ela falava assim: imagina você correndo atrás das pessoas com a câmera na mão o dia inteiro num sol de rachar. É isso que você quer para sua vida? Falei, não, não é. Eu prefiro um ar-condicionado. E eu já queria rua. Eu Para já queria você ver que rua. cada um é Eu queria cada um é rua. com seu cada qual, tá vendo? Mas esse negócio de o glamour do jornalismo, tem muita gente acha. Bom, muita gente na minha família acha que até hoje eu não trabalho na área, né? É muito engraçado, né? É, porque não tá na Porque eu não TV? tô na TV. Eu não apareci na Globo como do lado do Bonner, então eu não sou Sim, jornalista. sim. A gente respira, engole e tenta explicar, né? Mas enfim. Mas a gente tava no Rock in Rio ano passado. E aí, esperando para entrevistar, eu não lembro quem era agora, mas estava tipo eu e mais uns 4 Pelo Catraca. jornalistas. Não, não, tava pela TIM, eu era Pela Tim. pela assessoria de imprensa. E aí tinha alguém, eu não lembro se era JK, eu não lembro, Ok. uma dessas celebridades de TikToker, essas coisas, influencer. E começou a chover, a gente tomou um chá de cadeira de 1h30. Aí tava eu, acho que a menina da Quem, uma repórter da Veja, uma do G1, tipo os 4 de capa de chuva, sentado, morrendo de frio, com fome. Aí uma pegou e falou assim, ok, o glamour do jornalismo no Rock in Rio, gente. É isso, que as pessoas às vezes veem, nossa, mas você vai no Rock in Rio. Nossa, Sim, mas você conhece todas as celebridades. sim. De certa Nenhuma, forma, nenhuma sim. Não mentira. é nenhuma mentira, mas o Mas perrengue incompleta. incompleta. Exato, é uma visão deturpada. É uma visão muito, muito que a própria mídia vende, né? Eu acho que assim, quando a TV era o único meio,
as pessoas tinham essa história de quem tinha contato com quem era da Sim, televisão, nossa, é um ser diferenciado, é um outro lugar sim. Mas não é isso. O bastidor, a gente é trabalhador, assim, é isso que. E muitos jornalistas não se colocam nesse lugar também, Uhum, uhum. né? De brigar pelos direitos dos jornalistas. Porque em 2002, eu acho, caiu a obrigatoriedade do diploma. Sim. Um pouquinho antes de eu começar a faculdade. Eu comecei em 2005, então foi um pouquinho antes, 2003, 2000, Uhum. por ali. Foi isso, eu estava na faculdade, foi 2002, eu acho. Então, assim, e beleza, nunca me pediram diploma e nunca contrataram alguém, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei, que não tivesse estudado jornalismo, ou relações públicas, ou algo ali correlato. Mas essa não obrigatoriedade é uma precarização do Sim. jornalismo. Isso acaba jogando a imprensa num lugar, né, de segundo plano, o trabalho do E tem muito jornalista que cai no glamour de você estar entrevistando uma celebridade, mas você vai embora de metrô depois. Sim. Entendeu? Sobre isso. Você não é celebridade. Sim, O Bonner é celebridade, a Maju é sim. celebridade, mas são pouquíssimos que vivem isso. O resto é trabalhador, é gente como a gente, Gente como a entendeu? gente. CLT não existe, é pejotização desde sempre. Sim. Então, às vezes eu levo isso para alguns amigos porque a galera acha que a gente vive, Um acorda conto tomando de, um conto de champanhe. fadas. E tá bem longe disso, Com tá bem certeza. longe disso. E a paixão pelos hostels? De onde veio isso? Isso é tão incomum aqui no Brasil, né? Agora o movimento que está crescendo mais, mas não é um movimento que historicamente era é, Não, comum. não. Então, na verdade, eu vou começar primeiro a minha ligação por hostel. Eu fiquei no primeiro hostel quando eu estava fazendo intercâmbio na Irlanda, que eu fui Uhum, com 25 uhum. fazer intercâmbio lá. E aí eu fiz uma conta errada de mudar de uma casa para outra, aí eu fiquei 3 dias sem casa. Ok. Eu saí de um apartamento e aluguei o outro, errei. Errei. Jornalista. Errei, eu não sei fazer conta, não sei fazer nem conta assim, né? E aí eu tive que ficar num hostel a primeira vez, e assim, foi uma experiência horrível. Horrível. Foi Por péssimo. quê? Porque eu não sabia que existem diferentes tipos de hostel. Para mim Ok, era um hostel. ok. E eu já estava trabalhando. Só que eu fui parar num party hostel, que é um hostel de festa. Ok. Então eu cheguei para dormir e tinha uns 30 gringo muito louco. E aí eu queria dormir. E tinha um casal transando na cama de cima, no beliche. Um casal de alemães. Nunca, Hum. nunca esqueço. Porque eu ouvi, eu falei, isso é alemão. Eles estavam trocando ideia em alemão. E enquanto eles não acabaram, eu não pude dormir, né? Porque o beliche chacoalhava e não Sim. era um hostel, era um party hostel, então não tinha aquela. Na época, isso 2008, não tinha cama presa na parede, então o beliche estava lá solto. Então eu fui seguindo o movimento do casal ali, até eles terminarem o rolê deles, eu não pude dormir. Passei 3 dias ali, e aí depois falei, não, beleza. Aí quando eu fui viajar, porque lá na Irlanda é muito frio, né? Muito, não tem sol, não tem muito momento do ano, não tem dia, Sim. né? E aí eu tive um professor que ele falou umas coisas muito sérias. Ele falou, olha, vai para países de sol. Senão vocês passam mal, vocês são do Brasil, vocês precisam de sol, Sim. vocês vão entrar em depressão. E aí eu falei, não, vou ficar em hostel. Aí aí a segunda vez já fui entendendo, já que aí foi acho que foi na Espanha, é. E aí eu já peguei aí eu tava em casal também, então a gente já pegou um quarto privativo. Uhum. Depois eu fui viajar com os amigos, a gente pegou um hostel de rede lá em Paris, e aí era uma coisa mais. Falei, ah, tá. E aí começou, eu falei, cara, que coisa legal. Que coisa legal que você pode viajar sozinho. Uhum. Porque muita gente não viaja porque fala, ai, ninguém quer ir comigo. Sim. Ai, porque eu não quero ir sozinho. Cara, vai sozinho, vai sozinha. Você não vai ficar sozinho, a não ser que você queira. E foi muito engraçado, porque eu falei com uma amiga na época que estava lá, jornalista também.
né, a gente acaba se juntando em grupinhos, né? E aí eu falei, nossa, um dia eu quero ter um hostel. E um dia eu quero ter um hostel e um dia eu quero ter um hostel. Passou a vida, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar de novo, assessoria de imprensa. É muito engraçado isso. A maior parte das pessoas querem ter um bar. Eu Ele queria ter queria um ter um hostel. hostel. Ok, Mas tá aqui no certo. hostel tem um bar. Mas Entendeu? é grandioso. É. A gente só quer ter um bar. Eu Nessa queria ter um idade, a hostel gente com só quer bar. ter um bar para poder beber, né? E não pagar tão caro. Aí ele queria ter um hostel. Tá bom, Um ok. hostel, é. E aí eu tava no Brasil, foi quando eu te falei que eu tive um burnout. Sim, Sem saber o que era o burnout, que era só o viado deu defeito. O sim. viado deu defeito, não aguentou a pressão, e é isso. Isso em 2000 Fresco. Fresco, não tem personalidade. Sim. Não, era Não quer burnout. nada com a dureza. Eu saí da redação, Bruna, eu saí da redação chorando, chorando. Aí eu voltei ainda e peguei a orquídea. Essa orquídea é da minha mãe! Peguei a orquídea e levei. Eu que tinha levado para redação. Louco, louco, completamente insano. Mas não sabia o que era, né? Sim, E aí foi que meu pai falou para mim, ele falou, cara, você sempre trabalhou e atendeu os clientes das agências. Por que você não abre a sua agência? sim. É, abri uma MEI. Tava na época começando esse rolê de MEI. Aí comecei a pesquisar e vou pegar cliente, consegui pegar uma editora Ok. de livros. E o meu trabalho foi aí que eu faço home office desde 2014. Então Delícia. eu sou louco já desde 2014, né, de trabalhar diferente. E o meu trabalho na editora era ler livros. Então eu tinha que ler 4 ou 5 livros por mês, fazer o release e fazer a divulgação desses livros na imprensa. Eu podia fazer isso de Boituva, que eu estava fazendo do interior, na casa dos meus pais, depressivo, tomava nem banho, saía da cama, ficava trabalhando lá de cueca, triste. Aí eu fui lançar um livro e eu terminei um namoro nesse meio tempo, um namoro de 3 anos, meio que não muito legal. Quer dizer, foi legal, mas depois a gente percebe que não foi tão legal, né? Sim. E aí eu ia lançar um livro no Rio de Janeiro, a biografia da Norma Bengel, Uhum. a atriz que fez o primeiro no Frontal, no cinema e tal. E eu ia fazer uma visita técnica numa livraria do Rio. Quer dizer, a gente ia lançar no Rio, aí eu inventei uma visita técnica para eu ir para o Rio de Janeiro, que fazia muitos anos que eu não ia para o Rio. E fui parar num hostel, fui buscar um hostel, eu morria de medo do Rio. Sim. Né? A gente tem uma visão do Rio de Janeiro, a gente assiste a televisão, a gente acha que aquilo tudo acontece na cidade inteira. E não é, são áreas que acontecem as coisas, enfim. E eu peguei um hostel em Botafogo, do lado da livraria que eu iria. Ok. Eu sei que no segundo dia eu estava lá trabalhando à noite e os donos do hostel tinham acabado de pegar o hostel, estavam sentados na mesa do lado e eu tinha entendido que eles eram os donos. E eles começaram a falar de comunicação, na época era Facebook. Não, que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Eu já tinha tomado uma aguinha esperta, diferente. Saborizado. Saborizado, sabor lúpulo. Porque eu gosto de cerveja, não gosto de drink, não, gosto de cerveja. E aí eu virei para eles e falei, cara, vocês estão falando muita besteira. Não é nada disso, comunicacação não é isso. Os caras olharam para mim e falaram, quem que é você? Aí eu fui para a mesa deles, dali a gente começou a bater papo. Esse papo foi até de madrugada. A viagem que era para durar 4 dias durou 12. Quando eu tava para vir embora, eles falaram, viu, você não quer fazer a nossa comunicação e morar aqui no hostel de graça? Falei, por que não? Né? E assim começou, assim. Aí eu fui morar num quarto de 15 pessoas. Imagina vocês num quarto com 15 pessoas. Eu nem consigo me imaginar nessa situação. Ok. Morando, não é de passagem. Não, foi 1 ano e Morando. meio. Eu fiquei 1 ano e meio nesse quarto. Eu apelidei o quarto de Woodstock. Ok, justo. E eles me deram o nome de prefeito de Woodstock, porque eu pus a ordem naquela bagunça. Porque tinha sutiã jogado, entendeu? E era um quarto misto. Era um quarto misto. Só que era o quarto que moravam
as pessoas que eram voluntárias, né? Uhum. Tipo eu, que na minha cabeça eu nem sabia o que era. Ok. Era permuta, porque a gente faz permuta, né? Eu te faço comunicação para um restaurante, você me paga X e o restante eu pego em comida para ir levar alguém, fazer uma Sim. reunião. É normal isso. Só que na minha cabeça era isso. Só que eu estava sendo voluntário já, sem saber o que era. Um voluntário de hostel que é o turista colaborativo, que a gente chama. Ok. Que é o rolê da Worldpackers e tal. O Worldpackers estava surgindo naquela época, inclusive, também. Em 2013 eles surgiram. E aí eu fiquei lá um ano e meio e comecei a fazer tudo no hostel. Então eu fazia comunicação, só que como eu morava lá e os donos não estavam lá, dava problema, eu resolvia. Aí faltava recepcionista, eu pegava a recepção. E Era o faz trabalhando como... tudo. Era, faz tudo. Eu tava lá e os meninos, os donos, ficavam meio que tranquilos, porque, tá chegando bebida. O Bonel tá lá, ele recebe. Sim. E aí eu fui entendendo como que esse negócio funcionava. Um ano e meio depois, um dos donos desse hostel chegou para mim e falou: tem um primo que ele quer investir num negócio e eu quero abrir um outro hostel. Vamos abrir comigo? Você pega a operação, eu fico no meu, que eu tenho, faço a parte de finanças e você toca. Falei, tá bom, bora. E aí eu fiquei. Só que assim, eu gosto de quando eu vou mergulhar numa coisa, eu vou de cabeça, assim, eu vou até o final, assim. Então eu comecei a frequentar os eventos. Então tem Fórum Nacional de Hostel, tem Encontro Nacional de Hostel. Aí eu comecei a ir me qualificar. Aqui no Brasil mesmo. Aqui. Então, eu comecei a mergulhar de verdade no estilo, porque é um estilo de vida também. É o que você falou, você não se imagina ficando num quarto de 15 pessoas. Nem eu hoje. Que bom. Nem eu. Tava me sentindo assim meio Não, deslocada. Mas, por exemplo, eu hoje, quando eu fico em hostels, que eu fico sempre, a maioria Sim. dos lugares eu fico em quarto privativo. Os donos de hostels são Sim. meus amigos, eles me apoiam, então eles me convidam para conhecer os hostels, Sim. mas às vezes não tem. Às vezes não tem e eu quero ficar no hostel do fulano. Sim. Tem a terceira cama no quarto de 10. Eu falei, bora, me joga Bora lá. lá, bora lá. Me joga lá, não tem erro. É experiência, né? E aí eu fui descobrindo esse mercado e fui descobrindo, e aí fechei meu hostel e aí falei, agora, o que eu vou fazer? Que eu fechei porque o Rio de Janeiro, pós-Olimpíada, foi ladeira abaixo. Bom, o Rio já está com muitos problemas há muito tempo, né? Sim. Há muito tempo. Então, mas assim, o pós-Olimpíada no Rio, que a gente achava que eu abri o meu hostel um mês antes ou 2 meses antes das Olimpíadas. Então a gente achava, a gente vai voar na Olimpíada e depois Vai manter a curva. vai ir para cima. Só que aí foi... E a gente resolveu fechar para não ficar acumulando dívida, não, entendeu? Sim. Vamos zerar pelo menos, ninguém ficar com Sim. prejuízo, ninguém ganhou dinheiro, a gente ganhou experiência, mas não ficou no Ok. prejuízo. Ok. E aí que eu juntei as duas coisas. E aí que eu juntei o jornalismo aos hostels. Uhum. Uhum. E esse foi o seu único hostel? Meu Seu. sim, meu Seu, sim. sim. Depois eu peguei um outro, eu e esse sócio, a gente fez um contrato meio que de arrendamento, uma consultoria, era um negócio meio assim, porque era um hostel de uma família que a mãe e os pais já estão mais idosos e o filho não sabia Sim. como gerir. Sim. E aí a gente ficou um ano e meio lá com eles, até a pandemia. Chocada. Até a pandemia. Mas gerenciei outros hostels, morei em hostel de amigo também, assim, morei de graça, e aí, lá em Copacabana, e ele falava, ó, você não tem que fazer nada, só resolver problema. Falei, porra, que legal, hein? Legal, E hein? É resolver nada. problema em hostel não é nada, né? Porque tudo pode acontecer num hostel. Tipo o quê? Tipo o quê? Tipo o quê? Teve um dia que eu tava É que voltando. às vezes o nosso telespectador nunca ficou num Nunca hostel. tem que Talvez ele resolver não esse tenha, problema. talvez ele não tenha esse imaginário. Então, o que pode acontecer num hostel? Não, mas primeiro deixa eu contar que hostel é muito legal, a experiência é muito boa, só que é muito mais divertido contar os perrengues, né? Claro, Porque as histórias legais, a gente não dá risada das histórias legais, a gente dá risada dos certeza. problemas. com certeza.
Não, por exemplo, o hostel no Rio de Janeiro tem uma questão, porque as pessoas, principalmente os gringos, quando vão pro Rio, eles acham que eles estão num grande filme pornô. Uhum. Eles acham que eles estão num episódio de X-Vídeos da vida. Sim. Então, os caras, você tem que explicar pra eles muitas coisas, e eles voltam muito bêbados. Então, assim, às vezes acontecem coisas de gente vomitar no amiguinho. Entendeu? Eu acho que o mais doido dessa história de passar mal foi um dia que eu tava tomando a minha cervejinha, quietinho, já era umas 2 da manhã, o rosto aquela tranquilidade. Eu falei, gente, que noite boa, né? Ah, mas você nunca Não vai pode falar acontecer isso. nada hoje. Aí eu saí pra pegar alguma coisa, a hora que eu voltei, o recepcionista era um recepcionista russo, que fala, Bunel, deu problema, colombiano vomitou no francesa. Eu falei, como assim, cara? Ele passou mal, ele sentou na cama dele. A hora que ele sentou, ele bah, na cama da menina da frente. E ela dormindo, acordou. Eca. Não é muito agradável de falar, mas é Das uma das situações. situações. Mas de tudo, de gente que desaparece. Eu tive uma hóspede alemã nas Olimpíadas, ou na Paralimpíada, eu acho, agora eu não lembro. Que ela estava com a amiga na Lapa. E assim, e o hostel, o hostel, o hotel, enfim, mas é que o hostel é muito mais personalista, né? Uhum. Então, ele é a base de segurança de quem tá viajando. E eu sempre quis que os meus hostels, os lugares onde eu tava, fosse isso. Sim. Porque eu sei como é você tá num outro país, que você não fala o idioma, que você não sabe como é, que você não entende como fazer as coisas. Sim. Essa menina foi pra Lapa com a amiga. Falou assim: eu vou ali no banheiro, já volto. Nunca mais voltou. Nunca mais mesmo? Não, não, depois ela voltou. Uai. E a amiga ligou pra gente 4h30 da manhã. Ela tá no hostel? Não, não tá, não sei o quê. E a gente esperou até as 9 da manhã, quando elas teriam um passeio pra fazer. Ela falou: não, se ela não voltar até as 9, que ela sabe que a gente tem um compromisso, aí a gente começa a ter um problema. Sim. Era uma menina alemã. Uhum. E aí eu já tava vendo, falei, meu Deus do céu, Cidade Alerta filmando aqui, ó, já vai vir o da Atena. Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou ter que fazer para reverter isso e, enfim. E ela ligou para os pais ligaram para embaixada da Alemanha. E era uma época que como era a Paralimpíada, estava no momento olímpico ali, vamos dizer assim, nada podia acontecer com gringo no Rio de Janeiro. Era assim, eu nunca vi a polícia do Rio de Janeiro tão educada e tão funcional como naquela época, porque Sim. a Polícia Federal me ligou no hostel. Eles foram encaminhados para lá, né? Então assim, baixou polícia 3 vezes até ela aparecer. Eu sei que do nada, a menina aparece 3 da tarde comendo um açaí, feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha. Ela tinha conhecido 10, não sei, neozelandeses e australianos, e um deles era amigo de um amigo dela, da Alemanha. Pelo menos isso que ela... Eu tô vendendo o que ela me vendeu. E ela foi pro apartamento deles e esqueceu de avisar a amiga. Interessante, né? E aí a amiga, a embaixada da Alemanha me ligou, a embaixada da Alemanha mandou mensagem para ela dizendo que ela tem uma ressaca. Isso foi muito bom. Elas leram para mim, né? Aham. Que a sua dor de cabeça de ressaca seja o triplo da dor de cabeça que você deu pro seu país. Eita! Em alemão, isso deve ser muito sério. Deve ser muito sério. Deve ser Deve ser muito sério. foda. Tipo, eu só li, só vi ela falando, mas ela falando, mas foi assim, e é de tudo. Sim. De tudo, porque você tá lidando com gente do mundo inteiro, Sim. com diferentes costumes, Uhum. com diferentes objetivos, Sim. classe social, porque muita gente acha que hostel é só para quem não tem dinheiro. E, desculpa, não é. Não é, entendeu? Eu já conheci gente com muita grana e que viaja 2, 3 anos porque quer ficar em hostel, porque é isso, viaja sozinho e quer conhecer gente. Então tudo pode acontecer. Já tive problemas sérios e isso é sempre a gente bom falar assim, o hostel é muito seguro para mulheres, inclusive. Mas existem casos de assédio, como existem casos de assédios na padaria, gente, na farmácia, na funerária, Sim. né? As mulheres sofrem assédio o tempo todo.
Então, Não assim, deveria, não, mas sofre. eu não tô dizendo que isso é Não, normal. não, sim. É só para deixar um alerta. Não Não deveriam, deveria. não deveriam, mas acontece. Então, assim, e foi aí que eu comecei. E o meu hostel era um lugar também. Foi aí que eu comecei a falar de diversidade dentro de hospedagem. Porque acho que foi no terceiro Fórum Nacional de Hostels que teve uma mesa sobre turismo LGBT. Ok. E aí teve uma discussão. Eu nem sei se essa pessoa está no mercado ainda, eu acho que não. E aí teve a discussão, basicamente, de pessoas trans e banheiro, né? Sim. Porque as pessoas têm uma fixação com xixi e cocô de pessoas trans. É Sim. uma coisa insana. Insano isso. E aí teve uma pessoa de hostel, um homem, que ele falou, não, porque... e se eu expulsar o cara que foi transfóbico e ele fizer uma avaliação negativa? Aí eu falei, então, no meu caso, eu ponho na parede e enquadro porque é um orgulho. Se eu expulsar alguém e essa pessoa reclamar que ela foi expulsa por conta de transfobia, Sim. eu enquadro e ponho na parede. Sim. Porque eu vou me orgulhar do que eu fiz. Sim. Não, porque não sei o quê. Então, aí eu comecei a ver que... Porque tem um romantismo de que hostel é todo mundo muito legal. Ai, o alecrim dourado da aceitação, a gente aceita todo mundo. Não, cara. Porque nós temos os nossos vieses. Sim. Né? Pô, eu como um homem cis, tô aqui com 41 anos tentando quebrar muita coisa até hoje. E não é que eu falar, eu sou o desconstruidão. Não, Nem de não, longe, nem né? de longe. Né? A gente tenta todo dia. Todo dia não errar um termo, todo dia não errar uma. É óbvio que a gente, pô, que vive isso, né? Eu estudo diversidade e inclusão, eu falo sobre isso o tempo inteiro. E o meu hostel, eu tinha essa preocupação de que, assim, se alguém for preconceituoso, aqui dentro ele não vai se criar. Qualquer tipo, transfobia, machismo, racismo, classismo, todos os ismos aí possíveis, porque a pessoa ela vai se sentir tão mal que se ela não for expulsa, se eu não tiver o tempo de expulsá-lo, ele vai sair porque ele vai se sentir mal. Sim. E eu achava também que, assim, só por eu ser o dono e por eu ser um cara gay, as pessoas iam entender que ali não era espaço para isso. Mas não, né? Não. Não, não, não. Não. Então aí eu comecei a ter essas conversas, eu comecei a ter esse papo de vamos sentar? Titio Bonel vai explicar para vocês. Eu peguei todos os meninos cis do hostel. Falei, ó, eu vou explicar o que que é sexo biológico, o que que é orientação sexual, o que que é identidade de gênero, o que que é expressão de gênero, porque eu sou homem diferente dele, Sim. né? A minha expressão é diferente da dele. Nós somos homens cis, mas assim, são outras formas, outras coisas. E aí eu sentei com os funcionários do hostel, botei uma cerveja na mesa para todo mundo ficar relaxado, e eram conversas muito abertas, Uhum. sabe? E eu acho hoje, estudando e lendo coisas, eu acho que muitas vezes as pessoas se prendem a um academicismo quando vão falar de diversidade e inclusão que afasta muita gente da discussão, Sim. né? Que você joga termo e teoria e mais teoria. Então eu cheguei para eles e eu falei, gente, eu vou falar com as palavras mais chulas e que todo mundo vai entender, né? E se ficar dúvida, a gente vai ficar aqui 2 horas conversando. Eu quero que vocês saiam daqui sem dúvida. Só que é o seguinte: somos todos adultos. A partir do momento que você tem o conhecimento e que você sabe que aqui não tem espaço para isso, e você continuar fazendo, aí é a opção. Sim. Aí você está fora. E teve um dia que eu tive que expulsar 3 funcionários, 3 turistas colaborativos, que os voluntários, porque eles deram um azar. Ou porque eles brincam que eu pego cagando. Desculpa o termo, desculpa o meu francês. Mas a pessoa tá fazendo alguma coisa errada, sem querer eu chego. Sem querer eu ouço. Eu tô passando. Eu não. Sim. Sei lá, acho que essas coisas atraem. Eu falo, então é isso. Ah, então tá bom. E eu já tinha falado, porque a gente estava com uma pessoa trans trabalhando com a gente. O Uhum. Christian, meu filho, beijo.
E eu falei, não, eu vou ter que conversar com esses meninos porque eles usavam... Ah, porque na Lapa tem muitas mulheres trans, muitas em situação de prostituição, Sim. muitas ali, como qualquer pessoa que não são pessoas legais, que acabam usando muita coisa para roubar, e mulheres cis, e mulheres, enfim, a Lapa é um caldeirão de tudo ali. Então eles voltavam assim, ah, fulano de tal quase pegou um traveco, e não sei o quê. Cheguei e falei, então, essa palavra está proibida aqui dentro. Ela proibida. Uhum. Minha casa, minhas regras, ok? Tá, não, Bonel, desculpa, tá bom. E eles chegaram o dia da Lapa, meio já cachaçadinho, e não viram que eu tava na recepção. Sim. E eu tava lá sentado. E eles chegaram e começaram. Tá, fulano de tal. Mas assim, umas coisas absurdas, que eu não vou nem repetir, mas assim, umas coisas absurdas. Aí eu levantei, respirei fundo e falei, não, eu não posso fingir que eu não ouvi. Eu não posso fingir que eu não ouvi. Aí eu levantei, a hora que eu saí, que eles me viram, eles, nossa, é você que tá aí? É você que falei, sou eu. Então, é o seguinte, eu já tinha conversado uma vez, duas vezes. Não tem terceira. Eu não sou pai de ninguém, eu não sou professor de ninguém. Então, vocês curem a bebedeira de vocês, tomem um banho, arrumem suas coisas e até 2 da tarde vocês têm que ir embora. Que é horário, até meio-dia, que é horário de check-out de todo mundo, Sim. vocês têm que ir embora. Não, eu falei, é isso. Porque se eu não tomasse conta daquilo, se eu não impusesse algo, eu ia perder o controle da minha casa. E eu morava lá. Sim. Então, assim, era a minha casa real. Uhum. Real. Uhum. Então, eu nem sei de onde a gente tá, de onde a gente saiu. Eu fui para outro lugar A agora. gente saiu da questão da diversidade e a importância de se trabalhar a diversidade dentro da perspectiva dos hostels, Dentro da porque eles não perspectiva. são tão desconstruídos quanto a gente Boa. imagina Boa. sobre isso. E sobre turismo LGBT, você acha que o turismo LGBT, de fato, a gente tem um mercado inclusivo quando se fala em turismo LGBT? Ou não, a gente ainda está muito distante disso? Eu acho que a gente tem iniciativas. Iniciativas. A gente tem iniciativas, né? Muita gente já entendeu. Uhum. E aí tem aquelas iniciativas que você vê que são o Pink Money, Sim. né? Que assim, eu preciso ter uma bandeirinha colorida aqui de arco-íris para postar em junho. Sim. Então, é diferente você ter realmente uma iniciativa de inclusão ou uma coisa só para aparecer, mas eu acho que já está muito melhor, assim, já está muito melhor. Eu tive um problema na Itália quando eu estava viajando com meu ex-namorado, de a gente ter reservado uma cama de casal, e quando a gente chegou, o cara viu 2 caras e falou, não, a cama que tá arrumada lá é de casal, a gente vai mudar. Eu falei, não precisa. Não, mas a gente muda. Eu falei, não precisa. Eu falei, amigo, eu reservei uma cama de casal. Casal, Uhum. né? Então, o cara não sabia onde enfiava a cara. Eu vi que não foi, não dá pra dizer que não foi por mal, mas você entende o que eu quero Sim, dizer? sim. Assim, ele só não, ele quis evitar problema, mas ele causou um problema. Uhum. Então, são essas pequenas microagressões que eu bato muito na tecla. Porque teve uma vez que na pandemia, eu comecei a fazer os programas no YouTube, e aí eu ia fazer um programa sobre turismo LGBT e joguei num grupo que a gente tem de donos de hostel do Brasil inteiro. Gente, como que vocês lidam com essa questão nos hostels de vocês? Ah, aqui a gente trata todo mundo igual. Sim. Eu falei, tá, mas o igual, você tá pondo todo mundo numa mesma caixinha que é o seu normal. Uhum. Né? A gente não é igual. A gente tem que entender que é nas diferenças que a gente tem que se respeitar. Se a gente ficar tratando todo mundo igual, o que que é o meu igual? Né? O que que é o meu normal? Sim. Então, se você não tem contato com pessoas trans, com pessoas LGBT em geral, você não vai ter a normalidade de como lidar com algumas questões que a gente tem. Como eu tive um recepcionista gay, que quando chegou uma mulher trans no meu hostel, ainda bem que eu estava com ele aquela hora na recepção, porque ele pegou o documento, olhou para ela, olhou para o documento, olhou para ela,
e ficou, sabe, meio que travou. Sim. Ele travou. E ela tava numa... E ela nunca tinha ficado num hostel. Minha amiga, maravilhosa hoje, tem negócio de tosa de cachorro, da aula. Maísa Matarazzo, maravilhosa. E eu falei, essa mulher vai sair daqui, ela vai sair entendendo que é hostel e ela vai sair daqui minha amiga, porque eu faço questão que ela entenda que isso aqui é um lugar seguro para ela. Mas eu tive que agir com um cara gay, porque ele também é um cara do interior, que não teve, sabe, não tinha contato, não tinha esse letramento, porque a gente também tem que se letrar, né? Sim. A gente tem que aprender a lidar com as diversas letrinhas da nossa sigla, com as diversas coisas, né, as peculiaridades e tal. Então, eu acho que assim, a gente avançou muito, muito, mas ainda tem muita coisa. Principalmente a questão de hostel, porque a questão do hostel são os quartos mistos. Sim. E aí, uma mulher trans, ela reservou no quarto feminino, mas o documento dela ainda não foi retificado. E? Sim. Você sabe se eu sou um homem cis ou um homem trans olhando pra mim? Não. Não sabe. Você não sabe se a menina... Entendeu? Não faz sentido. Então, as pessoas criam uns problemas, e aí quando você vai argumentar... A gente hoje tem uma dona de hostel trans na Bahia, o Casa Amarelo Hostel, que é um espaço cultural, é muito legal, assim. E ela fala bastante no grupo, a gente teve umas discussões esses dias, e é sempre isso, mas e se ela quiser usar o banheiro feminino? Mas é o banheiro feminino Sim. que ela tem que usar, entendeu? Aí já teve, alguns argumentos são muito doidos, assim, uns argumentos de tipo, não, então, no meu lugar, eu chego para as meninas que estão no quarto já e pergunto se elas se incomodariam de ter uma... Mas por que você vai perguntar para as pessoas se elas se incomodariam, cara? Sim. Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica disso? Vai expor a pessoa? Por quê? É expor a pessoa, é expor a pessoa. Assim como... E aí eu acho que Eu, por exemplo, tinha umas festas no Rio, que é festa especializada em hostel, para público de hostel, e que era num barco. E aí eles tentavam equilibrar o número de homens e mulheres para não ficar desequilibrado. Sim. Primeiro, você está ignorando que menina pega menina e menino pega menino. Sim. Então você está invisibilizando que eu existo. Para eu ir uma vez nessa festa, eu tive que falar, então, eu e o cara que vai comigo, nós somos um casal. Então, assim, eu não entro nessa sua conta tosca. E eu deixei de vender essa festa, eu deixei de indicar para os meus hóspedes, porque não faz sentido. E aí é uma coisa minha. Sim. Entendeu? Não faz sentido eu pregar uma coisa dentro do meu ambiente e mandar o meu hóspede para um lugar onde a mulher paga menos, entra uma hora antes, bebe de graça uma hora antes, depois entra um monte de macho para pegar elas bêbadas. Sim. E foi o que eu falei, vocês não vendem festa, vocês vendem corpos de mulheres bêbadas. Então, assim, eu não vou mais vender a festa de vocês. Não, mas você é muito exagerado. Eu falei, sou. Pô, pode chamar de exagerado, pode chamar de chato, mas é isso. Só que cansa, né? Cansa, A militância às vezes cansa. Cansa, mas é gostoso. Com certeza. A gente já está caminhando para o final, infelizmente. Nossa, já deu uma hora já. Já deu uma hora. Eu falo muito. Eu deixar uma mensagem para os nossos telespectadores sobre a experiência do hostel, fazer um convite para eles poderem conhecer essa modalidade de hospedagem. Quero convidar todo mundo para ficar em hostel, para acompanhar lá o Brasil Hostel News, tem no Instagram Brasil Hostel News, o site, o portal de notícias, as matérias que também saem no Catraca Livre, e para todo mundo entender que hostel é um estilo de hospedagem, ele democratiza a viagem, sabe? Ele dá oportunidade para, às vezes, pessoas que não têm condições de pagar um hotel, de ficar num lugar mais caro, eles podem viajar, eles podem conhecer as coisas e dar chance. E tem quarto privativo em hostel, tá? Não tem só quarto compartilhado. Então você pode ir de casal, você pode ir com a sua esposa e ficar num hostel. Num quarto, uma suíte. Só que a vibe é muito mais legal. Então, assim, fiquem em hostel, quem não ficou. Quem tá com dúvida, quem quiser saber mais sobre hostel, pode me chamar que eu sou meio que
eu faço questão de explicar para as pessoas que hostel é muito legal e é muito possível. Que bom. A gente vai deixar na descrição, né, aqui do podcast, todos os arrobas e os sites do nosso convidado, tá? E aquele pedido clássico: curta, compartilha, segue a gente, segue ele. Comenta. Comenta, ativa o O sininho. algoritmo ajuda, comenta. Isso. Segue todo o protocolo aí que as blogueiras precisam para poder continuar produzindo conteúdo, tá bom? E um beijo e até a semana que vem. Valeu, gente.